Começar. Gente, primeiro, boa noite para todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Já tem um tempinho que eu não faço aula com o público aberto, né? Seja no YouTube, seja as lives, né? Sempre fiz live aí no Instagram e no YouTube. E agora eu estou voltando a fazer essas lives aí no Instagram e no YouTube. Eu quero que a gente tenha uma noite bem bacana hoje. Vou passar um conteúdo muito interessante para vocês. Para quem sabe, né? Eu estou aí na área da saúde há 28 anos e grupo, para mim, é uma coisa assim, é muito motivador trabalhar com grupos de educação e saúde, primeiro, porque é um instrumento, né, de atuação do assistente social, e segundo, porque a repercussão dos grupos na vida dos usuários é muito grande. Então, eu acho que por isso que eu gosto muito de desenvolver os grupos educativos e eu quero passar esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Grupos educativos na área da saúde. O que a gente vai conversar aqui hoje, gente? A gente vai conversar um pouco sobre as diretrizes para fazer esse planejamento desses grupos educativos, né? Os grupos educativos, eles são um dos instrumentos do assistente social. O assistente social ele tem diversos instrumentos de trabalho, grupos educativos, visitas domiciliares, relatórios, abordagens individual, né, atendimento individual. E hoje a gente selecionou um dos temas para a gente poder trabalhar, tá? São os grupos educativos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas diretrizes para o planejamento de um grupo, mas que ele realmente seja um grupo participativo, que ele seja um grupo realmente que envolva os usuários, que não sejam aqueles grupos naquelas perspectivas antigas que a gente fazia, daqueles aulão lá, e que às vezes a gente não tinha muito diálogo e muita aproximação com o usuário. Então, a gente vai trabalhar hoje temas aqui, o formato, né, o planejamento do grupo, nessas metodologias participativas e ativas dos desenvolvimentos de grupos educativos, tá? Para quem ainda não me conhece, eu cumprimentei alguns aí já no YouTube, mas para quem não me conhece, né, que entrou aí, que ainda não me conhece, às vezes através dos grupos que a gente divulgou, eu sou a Ellen Lage, eu sou assistente social, sou mulher, sou mãe de 2 meninos lindos, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou especialista em saúde pública, estou fazendo mestrado em saúde da família, que é uma experiência riquíssima, inclusive o mestrado em saúde da família que eu estou fazendo é um mestrado público, gratuito, pela universidade gratuita, pública, e posso depois orientar para vocês, porque está com a inscrição aberta, então para quem tem interesse em fazer o mestrado, se qualificar, aperfeiçoar a sua prática profissional, tem essa oportunidade de fazer esse mestrado público gratuito pela universidade, tá? Eu estou fazendo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu atuo há 28 anos na área do serviço social. E aí, nesses 28 anos, eu já atuei na atenção primária, que são centros de saúde, na atenção secundária, que são os ambulatórios, na atenção terciária, que são os hospitais. Então, assim, é uma gama de atuação do assistente social que eu venho trazendo nesses 28 anos. E isso me possibilita hoje falar com muita tranquilidade da atuação do assistente social. Também, né, fui aprovada em diversos concursos públicos, por isso que alguns de vocês aqui já me conhecem, né, da trajetória de ser professora de preparatório para concurso público. Atuo hoje, né, atualmente, como referência técnica na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e criei também esse Instagram, AS Fora da Caixa, né, que é assistente social fora da caixa, nessa perspectiva da gente ter sempre uma prática inovadora, construtiva, crítica, consciente e competente, tá? E sou apaixonada pela profissão, como muitos de vocês aí já sabem. Então, gente, é muito importante a gente falar da potência desses grupos de educação e saúde, né? Quando a gente fala de grupos de educação e saúde, a gente está trazendo muito essa perspectiva de trabalhar a questão da promoção de saúde, né?
quando a gente atua na área da saúde, a gente observa que hoje ainda a atuação dos diversos profissionais da área da saúde, ela ainda é uma atuação muito individual, muito curativa e muito biológica. Então, quando a gente vem trabalhar na perspectiva de desenvolver grupos de educação em saúde, a gente não quer uma atuação só individual, a gente quer uma atuação coletiva. A gente não quer só uma atuação voltada para o biológico, só para a doença em si, pelo processo de adoecimento. A gente quer falar de saúde, de promoção de saúde. E a gente não quer focar só no biológico, a gente quer focar em coisas que tragam vida e qualidade de vida para as pessoas. Então, quando a gente fala de grupo educativo, a gente está falando de promoção de saúde. E na promoção de saúde, a gente tem a condição de ter fortalecimento de vínculos entre os usuários, entre os profissionais de saúde, os usuários dentro da comunidade, a comunidade com as equipes de saúde. Então, nesse processo do grupo educativo, acaba que a gente a gente troca muito de experiência, né? Por quê? A gente faz uma construção coletiva do saber. Então, não é aquele espaço aonde vai lá um e vai fala, e o usuário não se identifica com aquilo que foi falado, ele não se enxerga naquela informação que foi repassada. Os grupos de educação em saúde, né, com perspectiva construtivista, seguindo Paulo Freire, né, nessa perspectiva participativa, de metodologias ativas, é aquele grupo que realmente a gente constrói o saber junto com o outro, né? E aí, nessa construção, a gente vai construindo também aquela visão daquele paciente como um todo. Porque se ele está ali pelo um problema de saúde, quando você vai ouvir as queixas, né, as demandas do paciente, você vai ver que ele tem também questões sociais envolvidas, questões econômicas, questões familiares, questões emocionais, questões sociais. Então, você vai, num grupo educativo, você vai ver aquele paciente como um todo mesmo. E aí você vai pensar o quê? Como que eu vou fazer o cuidado integral daquela pessoa, né? Já que ele tem várias demandas ali que precisam ser abordadas, como que eu vou fazer esse cuidado integral dessa pessoa? Então, o grupo nos possibilita muito isso, sabe? Saber verdadeiramente quem é aquele paciente que está ali e como que a gente vai atuar a partir daqui, tá? E aí, a nossa contribuição enquanto assistente social nos grupos educativos, nossa contribuição é o quê? A gente vai planejar o grupo, né? Planejar de uma forma bem participativa, democrática. A gente vai executar, né? Então a gente vai lá, põe a mão na massa para executar esse grupo, juntamente também com profissionais da equipe, com outros profissionais da equipe, porque é interessante também que a construção dos grupos educativos na área da saúde sejam nessa perspectiva do trabalho em equipe, né, para a gente não ficar só com um saber do serviço social e a gente ter esse compartilhamento de saber com outros profissionais, né? Estou vendo a Camila, nutricionista, estava aqui. Quantos grupos que eu já fiz com nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicólogo, então a equipe farmacêutico, né, os grupos de tabagismo. Então é interessante que o assistente social ele puxe essa discussão do grupo educativo, mas que ele faça essa construção de uma forma mais coletiva com os diversos profissionais da saúde, tá? E aí, a nossa execução desse grupo, gente, ela tem que ter como base o nosso projeto ético-político do serviço social. O projeto ético-político do serviço social, ele leva em conta a questão da equidade, a questão da importância da participação, da educação em saúde, da liberdade, da justiça social. Então, quando a gente elabora um grupo, a gente realmente tem que estar atento a essas várias perspectivas que estão postas lá dentro do nosso projeto ético-político que a gente defende através do Código de Ética, tá? Não dá para a gente fazer uma ação, estou aqui fazendo uma ação e descolar, né? Fazer descolada dessa noção do nosso Código de Ética, do nosso compromisso ético-político com a nossa profissão, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai fazer o quê? Grupos educativos na perspectiva das metodologias ativas de aprendizagem, que a gente vai falar delas daqui para frente, tá? Então, planejar o grupo.
Primeira coisa que a gente tem para fazer um bom planejamento de um grupo, gente, identificar a demanda para a criação do grupo. E essa identificação a gente vai ver o quê? No próprio território. Né? No próprio território a gente vai ver. Se eu estou num centro de saúde que meu público é muito idoso, eu vou organizar um grupo de idosos. Se eu estou num centro de saúde que meu público é muita criança e adolescente, eu vou desenvolver grupos nessa área. Gestantes, idosos, crianças, pessoas em uso de álcool e outras drogas, pessoas com quadro de saúde mental. E aí o que acontece? Eu vou falar, mas isso eu tenho em tudo quanto é lugar. Nós temos sim. Mas aí a gente vai avaliar naquele território ali, se aquele público se ele se beneficiaria de ações coletivas. Porque as ações individuais para todos esses públicos a gente já faz, seja o psicólogo, assistente social, nutricionista, né? Grupo de crianças, grupo de adolescentes, grupo de obesidade junto com a nutrição, porque a gente vai trabalhar, né, essa questão social da obesidade também. Então, para a gente identificar como criar um grupo de educação e saúde, primeira coisa a gente tem que olhar para o território, fazer um diagnóstico daquele nosso território ali. Quais são as demandas que eu posso transformá-las de demandas individuais para demandas coletivas? Né? Sempre que a gente cria um grupo, gente, a gente potencializa o nosso trabalho. Por quê? Se você tem uma agenda que você atende 5, 6, 7, 10 pessoas naquele determinado horário, com um grupo você pode atender 15, 20, né? E aí você potencializa também a sua prática profissional. Então, para criar o grupo, exatamente, Vilma, avaliar o que é mais prevalente no território mesmo, né? E é fundamental também a gente ter um apoio institucional nessa criação do grupo. Eu lembro, gente, quando eu trabalhava num centro de saúde, que eu estava montando um grupo de tabagismo, aí uma das gerentes falou assim, mas esse grupo não é prioridade no momento, não. Aí eu fiquei tão chocada, né? Porque, assim, tinha tantos usuários demandando essa questão do parar de fumar, e na cabeça dela não era prioridade. Então, assim, eu tive que sensibilizar a gerente com dados, né, de que nas equipes de saúde da família, muitos pacientes, os usuários estavam solicitando esse grupo de tabagismo para ela poder compreender a importância daquele grupo naquele momento. Então, é muito importante a gente ter o apoio institucional. Por que é importante você conversar com quem, né? Seja centro de saúde, seja ambulatório, hospital, seja numa ONG, seja onde você for desenvolver grupo, tem que ter o apoio institucional. Por quê? Você vai ter que organizar a sua agenda, né, para desenvolver o grupo. Você vai ter que organizar a sua carga horária para você planejar aquele grupo. Você vai ter que ter muitas vezes a participação de outro profissional junto com você e a agenda tem que estar compartilhada. Então, o apoio institucional para a realização do grupo é muito importante, tá? Não deixe de combinar isso também com a gestão de onde vocês estão nos serviços de saúde, tá? E aí depois define o tema central do grupo, né? Qual o tema que vai ser aquele meu grupo, qual o tema, o objetivo que vai ser daquele meu grupo educativo, né? Então, se eu estou lá num território com muitas gestantes em situação de vulnerabilidade, eu vou trabalhar os temas que envolvem a questão de gestantes em situação de vulnerabilidade, né? E aí você vai definindo os temas a partir daquele perfil do grupo que você definiu ali, tá? Ao mesmo tempo, além de você definir, né, as temáticas e temáticas correlatas também, tá, gente? Por exemplo, não é só porque uma gestante ela está grávida e em situação de vulnerabilidade que ela não pode saber ou ter acesso a demais outras informações. Então, isso é importante, né? Você trabalhar na perspectiva do corpo, da feminilidade, do corpo, da questão do feminicídio. Quantas mulheres aí são vítimas de feminicídio? E é um tema que é muito importante a gente trabalhar em todos os grupos de mulheres, tá? E aí, isso tudo que eu estou citando aqui, eu vou falar para vocês mais para frente, que eu organizei um guia de atendimento do serviço social na área da saúde. Então, lá eu estou definindo todos os públicos possíveis que eu já trabalhei e qual que é a abordagem que eu realizo, tanto individual quanto em grupo, para aqueles públicos específicos, tá? Isso aqui a gente vai, né, a aula, o tema é muito vasto, e aí eu separei aqui para falar especificamente de grupo, mas são diversas outras abordagens que a gente desenvolve também,
tá? Então, dentro do grupo, aí você vai selecionar, então, qual que é a metodologia que eu vou desenvolver nesse grupo? Esse grupo cabe uma roda de conversa, por exemplo? Esse grupo cabe uma atividade de vivência, né, da pessoa simular uma situação, a gente avaliar se aquela situação ela é como sair daquela situação, né? A gente problematizar uma situação e a pessoa sair daquela situação. Aquele grupo cabe um quiz, a gente faz muito hoje em dia quiz, né? Tipo, gamificação que a gente fala, são jogos que a gente faz para que as pessoas participem, para que as pessoas tirem dúvida, para que elas realmente se impliquem, se envolvam naquela temática que está ali. Tá? Então, a gente vai selecionar, na hora que a gente planeja o grupo, a gente vai selecionar, vai ficar gravado assim, tá, Cláudia? A gente vai deixar a aula gravada assim. Então, o que acontece? A gente vai ter que selecionar qual que vai ser a metodologia mais adequada para aquele grupo, tá? E aí é importante também a gente estar atento qual o perfil do grupo, né? Então, às vezes eu tenho, às vezes, mais idosos que têm dificuldade na leitura, às vezes eu tenho. E aí a gente tem que pensar, né? Não vou colocar atividades lá que envolvam muito essa questão da leitura. Tudo você tem que estar atento. Por isso que é importante você conferir, né, aquele perfil daquele público que está ali para você fazer uma escolha adequada das dinâmicas que você vai usar, tá? É importante, né, definir periodicidade dos grupos, né? Então, horário, local, duração dos encontros, fazer um cronograma. Cronograma, gente, realista. Então, assim, eu queria fazer grupo todo dia. Eu, por exemplo, queria fazer grupo todo dia. Não é possível. Então, não. Então, meu grupo vai ser. Eu dou conta de fazer mensal? Beleza. Eu dou conta de fazer quinzenal, semanal? E aí você define, junto com a sua equipe, com a sua capacidade de produção, né, de produção e de execução, o cronograma do grupo, tá? Quando a gente define o cronograma do grupo e repassa isso aos usuários, é muito bacana. Por quê? Você cria vínculo, ele já se organiza para ele estar presente ali naquele dia, tá? E aí também você vai preparar, né, os materiais, seja slide, igual eu preparei aqui para a aula, algum folder, algum instrumento de registro, que é importante também, né? Quem participou, um formulário de avaliação. Isso tudo tem no guia prático, tá? Eu coloquei lá diversas sugestões de material que a gente pode produzir a partir dessa demanda de criação de grupos, tá? No guia prático eu coloquei umas 30 dinâmicas que a gente pode utilizar, né, para abrir grupo, para encerrar grupo, para avaliar grupo, tá? Tá bem bacana esse material também. Vamos lá. Então, divulgação. O quanto que é importante a gente estar atento. Eu vou disponibilizar esse guia, Jéssica, eu vou disponibilizar o guia. Depois eu vou falar mais do guia. O guia, na verdade, esse guia foi um parto, viu? Porque, assim, são 28 anos de atuação profissional na área da saúde, e nesse guia rápido, né, e prático do assistente social, eu listei, são 24 capítulos, eu listei vários públicos com quem eu já trabalhei, dando sugestão, né, de protocolo de atendimento para cada um desse público, dando sugestões de modelos de entrevista, dando sugestão, por exemplo, assim, de mais de 30 dinâmicas para executar nos grupos educativos. Então, o guia prático foi meu terceiro filho, tá, gente? Que eu tenho 2 aqui, foi o meu terceiro filho. São mais de 120 páginas, né? Então, é toda a minha experiência de 28 anos nesse guia prático, tá? Então, a divulgação do grupo, gente, ela é muito importante, né? A divulgação do grupo. Essa divulgação do grupo você vai articular junto com os agentes comunitários de saúde, se for de uma ONG, né? Com os outros profissionais da ONG, se for num hospital, num ambulatório, você tem que fazer parcerias com os colegas de trabalho para divulgar aquele grupo, tá? Porque agente comunitário, né? No caso da atenção primária, que é um dos profissionais mais importantes que eu acho, eu falo que o centro de saúde funciona sem assistente social, funciona sem enfermeiro, funciona sem médico, mas não funciona sem agente comunitário de saúde, porque, assim, eles que dão vida, né, e eles que são o braço e a perna da gente dentro da casa das pessoas,
né? Então, o agente comunitário de saúde é um profissional fundamental na nossa construção de trabalho em equipe, tá? Então, divulgar muito bem, mobilizar, né, esse público para realizar o grupo. E aí, gente, é importante você sensibilizar para dizer qual que é o objetivo do grupo mesmo, né? Então, você ter clareza na hora de falar, olha, esse grupo, a gente vai trabalhar, por exemplo, eu tinha grupo de mulheres no centro de saúde. Então, vinham mulheres das reuniões de equipe que estavam muito ansiosas, aguardando acompanhamento com a psicologia, com ansiedade, com preocupação, com diversos conflitos familiares, sociais. E aí a gente falava, olha, esse é um grupo de acolhimento de mulheres, é um grupo de escuta e de encaminhamento de questões importantes para a saúde dessas mulheres. Então, é bom você deixar claro o objetivo daquele grupo, tá? Porque a pessoa fica à vontade para participar ou não. Eu acho que o grupo é muito bacana, porque às vezes quando a pessoa vai uma vez, ela provavelmente, né, se o grupo for muito interativo e se for bastante acolhedor, as pessoas voltam depois. Então, a linguagem, né, como convidar e ter clareza nos objetivos é muito importante. Ter um perfil prévio dos participantes é muito importante também, né? Porque aí, a partir de quem você vai convidar, você vai elaborar uma metodologia mais adequada, né? Se é idoso, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é tabagista, o perfil, são pessoas que têm dificuldade, né, no letramento, se não tem, isso tudo é importante você conhecer para você elaborar um grupo de uma forma mais adequada, tá? Na condução do grupo, né, gente? Então, a condução do grupo é importante a gente estar atento a várias questões. Primeiro, fazer aquele acolhimento inicial mesmo dos participantes, né? Então, eu já tive muito problema com profissionais que às vezes não sabiam conduzir os grupos. Eu gosto de contar casos, tá, gente? Eu lembro de uma experiência que eu tive num centro de saúde, onde como é que chama? Um profissional, ele falou assim, não, mas o grupo tem o horário de começar, o horário de terminar. E aí o usuário bateu na porta pedindo para entrar, ela falou assim, não, você não vai entrar não, você está muito atrasado, vai para o próximo. Eu quase morri, gente. Porque a gente faz toda uma sensibilização, né, dos profissionais, dos pacientes para participar, e aí a gente teve essa fala desse profissional que desagregou, né, e aí realmente não acolheu o usuário. Então, é importante você fazer esse acolhimento inicial e aí sim você fazer os acordos, né, sobre o grupo. Como que vai funcionar, dia, horário, tempo, né, de realização do grupo, a frequência do grupo, aqueles combinados que a gente tem que fazer, né, do que foi discutido ali no grupo, fica dentro do grupo, porque a gente tem que ter uma postura ética, crítica, competente, garantir o sigilo. Então, isso tudo, a gente tem que fazer esses acordos com os usuários, né, e os profissionais no início do grupo, tá? Faz uma dinâmica de apresentação, esse guia rápido do assistente social, eu tenho lá umas 30 dinâmicas, e tem dinâmicas também para abertura de grupos, né? Então, às vezes você faz uma pergunta disparadora, e aí a pessoa vai lá e ela começa a se apresentar a partir daquela pergunta disparadora que você fez, ou os outros vão se apresentando também, né? Eu tenho uma que eu gosto muito, que eu sempre uso, é aquela, quem sou eu e por que estou aqui? E aí, na hora que você fala quem sou eu e por que estou aqui, a pessoa já fala da vida dela toda ali, né? E aí você já tem elementos para você coordenar aquele grupo, tá? E porque estou aqui, quando você faz essa pergunta, na verdade, você vai estar avaliando também a expectativa daquele usuário diante da permanência dele naquele grupo, tá? Os grupos, então, gente, eles têm que ser de forma horizontal, né? Então, não é aquela coisa verticalizada de cima para baixo, não. É horizontal, relação horizontal, estimulando mesmo a participação ativa daqueles usuários, né? Compreendendo o saber deles, compreendendo a questão da cultura popular, do saber popular, né? Isso tudo, eu falo, gente, tem base teórica para isso, tá? Lá no guia eu falo disso também. A gente tem uma política nacional de educação popular em saúde, tem uma política, tem uma diretriz do governo, do Ministério da Saúde sobre isso. Política de educação popular em saúde. Então, a gente está
quando a gente desenvolve um grupo, organiza e dá uma aula aqui, por exemplo, a gente tem toda uma base teórica que a gente faz para poder preparar uma aula dessa. Tô vendo aqui que tem alguém que está mandando coraçãozinho. Obrigado, adoro. Pode mandar. Adoro. Então, dinâmicas de apresentação. E buscar essa participação ativa desse sujeito, tá? É importante muito valorizar o saber de cada um. Não é à toa que a gente hoje, né, a gente tem os comitês de equidade. Então, hoje a gente trabalha muito, gente, o assistente social tem um papel importante de trabalhar a questão da equidade. A gente tem diversas populações vulnerabilizadas e que a gente tem que dar uma atenção como população. Aí você vai falar, mas não tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, dando o exemplo de Belo Horizonte, tem sim, população indígena, população quilombola, LGBTQIA+, diversas populações que são excluídas e vulnerabilizadas, sim, e a gente precisa ter um olhar para essa população, tá? E eles têm saber próprio, têm vivência própria, né, de tudo aquilo que os afetam. Então, é importante a gente fazer essa escuta para a gente realmente ser um profissional acolhedor e direcionar aquela demanda. O grupo, gente, você vai ouvir um monte de coisa ali, depois tem que saber como direcionar aquelas demandas ali que foram levantadas, tá? Eu fico querendo comunicar aqui com todo mundo, né? Tá falando, me faz lembrar do curso de Justiça Restaurativa. A política de educação popular em saúde nos dá base para trabalhar os diversos saberes e culturas. Exatamente. Tem muita coisa bacana, gente, muita coisa bacana, e a gente pode se capacitar através dessas políticas que estão aí disponíveis pelo Ministério da Saúde, né? Uma das diretrizes da política de educação popular em saúde é a questão da amorosidade e da problematização. Aí você vai falar, mas esse termo, né, no serviço social, amorosidade, não fica uma coisa muito piegas, uma coisa muito, né, a moça boazinha? Não, gente, isso é política pública. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde fala da questão da amorosidade. A questão da amorosidade, ela nos leva a outra política pública, que é a Política Nacional de Humanização. Então, todas essas políticas, elas são usadas quando a gente constrói um grupo educativo, tá? A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a Política Nacional de Humanização, tá? Tá tudo contemplado aí dentro dessa construção dos grupos, tá? E aí, na condução do grupo educativo, então, a gente tem que colocar o usuário no centro do processo de aprendizagem, tá? Ele é o centro. Tá? Então, a gente tem que tirar o foco do profissional, tirar o foco dos profissionais que estão ali envolvidos, e o foco realmente é o usuário que está ali, tá? É importante em todo grupo a gente fazer uma síntese, né, do que foi discutido ali, um encerramento também coletivo daquele grupo, e principalmente, gente, quando desenvolve um grupo, deixa um horáriozinho ali estratégico ao final do grupo. Por quê? Muita gente vai te procurar depois. Mas se tiver um grupo, vamos pensar, pequeno, 10 pessoas, 12 pessoas naquele grupo. Todo mundo quiser tirar uma dúvida com você no final, você fica agarrado ali. Então, é importante para o planejamento do grupo, o pós também, tá? Então, você pensar que você já organiza aquele horário ali do grupo, e aí o que você pode fazer é o seguinte: se sua agenda for muito desafiadora e não tiver um horário disponível depois, eu, às vezes, no grupo de Tabajos, por exemplo, eu lembro que às vezes ele já encerrava na época, né? Já encerrava no meu horário de almoço e eu já tinha que sair para buscar menino na escola. Então, o que eu fazia? Encerrava no horário programado, já deixava o mosquitinho, né? Um bilhetinho para agendar os horários dos atendimentos posteriores. Tá? Então, isso é muito importante, porque aí você não deixa a demanda solta. O paciente veio e falou de uma violência, depois ele quer fazer um encaminhamento, uma notificação, uma orientação sobre a questão da violência, e aí você não marca, não faz nada, não pode, né? Então, você já deixa organizado essa forma de retorno para o paciente depois, tá? Ai, que gracinha, Maria Viana, que aula gratificante para o meu aprendizado. Ai, gente, eu adoro, eu fico doida para ler tudo aqui, mas não dá, porque é muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Tá, tipos de grupo.
Então, tem vários tipos de grupo, né? Tem aquele grupo aberto que você deixa já divulgado lá no centro de saúde, né? Toda quarta-feira tem um grupo tal. Eu tinha, por exemplo, grupos assim, né? Toda sexta-feira de manhã, grupo de mulheres. Então, era um grupo aberto. As demandas chegavam a partir das reuniões de equipe e era um grupo fixo que ficava ali aberto. Então, sempre tinha gente nova chegando e gente nova saindo, tá? Então, esse é um grupo aberto. Tem um grupo fechado, né? Que às vezes você define assim: olha, nós vamos fazer tantos encontros. Do grupo do tabagismo, ele tem um perfil um pouco fechado, né? Porque você fala que você planeja 10 encontros com aqueles pacientes e cada encontro tem uma temática específica. E, inclusive, dentro do guia prático, tem um capítulo que é sobre o atendimento do paciente tabagista, tá? Tudo como eu desenvolvia esses grupos, o que eu abordava, como fazer o grupo, quais as referências, né, de material educativo para poder utilizar em grupos de tabagismo, está tudo lá no guia prático, tá? E aí tem grupos fechados, então, que se define um período, um número de reuniões, então isso aí já tem grupo fechado. E tem grupo semi-aberto, que é aquele grupo que às vezes você começa, você define que ele vai ter uma periodicidade ali, né? Mas no meio do caminho, um ou outro paciente aparece e a equipe encaminha. Aí você vai fechar a porta, não, só daqui a um ano que vai ter o grupo de novo. Não, não vai. Né? Então, assim, ele te dá a possibilidade de você incluindo usuários no decorrer do processo, tá? Avaliação e registro, gente, é muito importante. O que adianta você desenvolver uma política pública? Karina, que bonitinha, atrasada, mas estou aqui. Beleza, beleza. Lá, a Vilma falando que agenda os atendimentos posteriores. Isso, porque aí você dá continuidade, né? Mesmo que o grupo às vezes vai acontecer na próxima semana, mas tem informação que às vezes você recebe ali no grupo, que você acolhe no grupo, que você tem que tomar uma conduta quase que imediata. Né? Não só casos de violência, mas outros casos também, né? Você tem que tomar uma conduta imediata. Então, é bom você ter esse prazo aí de sair já do grupo com um atendimento agendado, tá? Isso é muito importante. Avaliação, gente. Nada justifica a gente criar um grupo, né, atuar numa política pública tão importante quanto a política de saúde, se a gente não fizer avaliação dos nossos processos de trabalho, tá? Então, é importante avaliar, e aí você pode avaliar com dinâmicas curtas ao final dos grupos, você pode avaliar com formulário por escrito, você pode avaliar com a fala do próprio usuário, tem diversas formas de avaliação dos grupos também. Tá? A gente fala disso no guia também. Registro no sistema. Para quem está falando aqui do centro de saúde, eu estou falando de registro também em prontuário eletrônico e tudo, né? Mas se for em algum outro local que não tenha prontuário eletrônico, você desenvolve, por exemplo, um grupo até numa empresa, tá? Fez um grupo lá com os usuários, fez um grupo, igual eu faço, né? Eu faço grupo, às vezes, com as equipes lá de educação permanente lá da secretaria, faz um breve relato daquilo que aconteceu ali, porque aí fica um histórico para você, né, do seu objetivo do grupo, de como que você conduziu, qual foi a metodologia, como que foi a participação das pessoas, qual o resultado do grupo. Então, isso é importante, tá? Registrar as ações e isso é importante também. Um outro fator que é importante, eu nem falei disso aqui agora, não tinha notado para falar isso, mas agora eu lembrei, eu vou lembrando das coisas, é que o registro do que a gente faz é importante também, porque isso se consolida depois como material, inclusive, de estudo. Né? Hoje eu estou fazendo um mestrado, e aí dentro do mestrado, a quantidade de coisa que eu venho trabalhando a partir de tudo que eu já fiz na vida toda, porque eu lembrava, né, tinha registro de coisas, sempre tive os cadernos de diário de campo e tudo, então muita coisa do que eu vivo hoje no mestrado, que eu discuto no meu mestrado, que eu aprofundo na parte teórica, foi coisas de registros de atividades do dia a dia, tá? Então, esses registros é importante porque é uma construção, né, que a gente vai, construção do saber mesmo. Deixa eu ver aqui quem está falando. Exatamente. A Vilma está falando, né, que
que tem discussões que aparecem ali do grupo que depois você tem que discutir com a equipe, né? E aí ficar muito atenta, né, Vilma? A gente fica muito atenta a isso, a questão do sigilo, né? Que tem informações ali, por isso que você tem que pactuar com os usuários ali, que o que falou no grupo, fica no grupo. Né? Você imagina uma comunidade, sempre tem um que fala demais, aí discute uma questão de violência lá, quando vê a comunidade inteira está sabendo. Então, você tem que pactuar isso com os usuários, que a questão do sigilo, tá? E aí também, gente, para fazer um novo planejamento, viu o que deu certo, o que não deu, sempre não perder essa perspectiva do planejamento do grupo, tá? Vou passar mais rápido aqui, que tem muita coisa e eu tô prolongando aqui. Indicadores de avaliação. Então, assim, qual foi o grau de participação daqueles usuários ali? Né? Se realmente acha que fez sentido, ou você que ficou falando, e o usuário não refletiu, não avaliou, não construiu nada junto. Então, isso é importante, tá? Como você avaliar como que foi realmente a receptividade do usuário, o que você discutiu, o que ele compreendeu sobre a temática que foi trabalhada ali, tá? Tem grupos, gente, que são mais diretivos, que você já vai com um tema previamente, né, selecionado. Tem outros grupos não, tem outros grupos que são grupos abertos, que você vai para uma escuta qualificada, né, e aí você deixa mais aberto, o tema mais aberto, né? Por exemplo, um grupo de mulheres, né, não necessariamente você tem que levar um tema todo dia. Às vezes você faz uma dinâmica ali, daquela dinâmica já aparece vários temas para você abordar, tá? E aí é por isso que é importante a gente, enquanto assistente social, ter um leque de possibilidades, de temáticas e de conhecimentos para você atuar. No guia rápido e prático do assistente social, eu listo lá. Então, assim, o que eu abordo com mulher, com idoso, com criança, com adolescente, com população em situação de rua, né? Com pessoas, pacientes oncológicos, tá tudo lá dentro do guia, tá? Se eu faço atendimento individual, ou se é um caminho para o grupo, como que eu faço as entrevistas, modelos de entrevista, tá tudo dentro do guia, tá? A frequência, né, a motivação da adesão dos pacientes, então é importante para avaliar, nossa, esse grupo aí tá bacana, né, toda semana ou de 15 em 15 dias ele tem uma frequência boa, as pessoas participam, isso é muito importante também. Será que o grupo também está resolvendo aquela demanda inicial para a qual ele foi criado? Isso é importante, né, então assim, senão não adianta, então isso tudo é importante se avaliar, né, e aí você avalia pela fala do usuário, você avalia pelo andamento do caso, você avalia pela construção que você faz com as equipes, né, com os profissionais que estão ali perto, tá? Número de participantes, você vai falar assim, gente, nossa, a gente não tem que ficar preocupando com o número, não. A gente sabe que o assistente social trabalha sempre numa perspectiva mais qualitativa e não quantitativa. Mas hoje, na saúde pública, o dado quantitativo é importante também. Eu vou falar para vocês, a gente não pode desmerecer esses dados. Hoje que eu trabalho na gestão, né, eu sempre fiz grupo e tudo, a minha fala sempre foi essa, né, o qualitativo e tal. Então, se eu fazia grupo, se tinha 5, para mim era maravilhoso. É maravilhoso? É maravilhoso. Só que a gente tem que entender também que o dado quanti é importante até para financiamento da saúde pública, tá? Então, os municípios hoje, Belo Horizonte, inclusive, né, tem uma política estadual de promoção de saúde que o número de participantes, os temas que são trabalhados, né, se são trabalhados ou não, isso em tudo implica em financiamento de política pública, recurso para o município. Então, os dados são importantes também, tá? Os quantitativos também. A Vilma está falando que costuma fazer o plano de ação. É isso, tem que ter o plano de ação. Né? Qual que é o objetivo do grupo, a metodologia, qual que vai ser a forma de avaliação do grupo, tem que ter um plano de ação, tá? E aí também avaliar, né, qual que é o impacto sobre a autonomia daquele paciente, porque o que a gente busca para o usuário num atendimento de saúde, gente? A gente não quer ser pai e mãe do usuário, não. A gente busca a autonomia daquele sujeito, na forma dele conduzir a questão de saúde dele, na forma dele cuidar da saúde dele, na forma dele entender esse processo saúde e doença, né? Por que eu adoeci? Eu adoeci não foi só porque eu adoeci porque foi problema social, psicológico, econômico, emocional, né, de infraestrutura, de falta de infraestrutura. Então, assim,
E a gente quer que esse paciente entenda o porquê ele adoeceu, o nosso papel é esse, né? Que ele entenda o porquê ele adoeceu e que ele ganhe autonomia para ele melhorar a forma de conduzir a saúde dele, né? E ele resgatar aquela saúde perdida, tá? Então a gente tem que entender qual que é o impacto que aquele paciente teve, aquele grupo teve na autonomia, no modo dele conhecer os temas que foram trabalhados ali, como ele vai lidar com isso posteriormente, tá? Então, isso tudo é importante a gente avaliar. Vou passar aqui. Princípios, né? Então, assim, tem uns princípios éticos que a gente não tem como abrir mão, né? E isso aí não tem como deixar de falar dos grupos a respeito disso, né? Então, a própria questão, né, da questão da dignidade, da questão da liberdade. Gente, a experiência de você conduzir um grupo educativo com pessoas que pensam diferentes, com, né, ideias diferentes, posturas diferentes, isso tudo aí você está assegurando um princípio ético que o nosso Código de Ética da Profissão preconiza, que é a questão da liberdade. A liberdade da pessoa falar diferente, pensar diferente, fazer diferente, a liberdade que ela tem de ouvir o que você está orientando e não fazer o que você está orientando, né? Porque o que a gente espera é que o que a gente está orientando faça sentido para ele. E ele pode não querer fazer, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão da autonomia do paciente também, do autocuidado, da autorresponsabilização. Então, isso que é você ter um grupo participativo levando em conta o saber do outro. Nem sempre aquilo que você leva prontinho ali para o grupo é o que vai prevalecer na vida dele. Porque às vezes ele não está no momento de entender aquilo, ele não está no momento de executar aquilo. E aí você tem que entender o momento que ele está e ir contribuindo no que é possível naquela hora, tá? A questão do sigilo, né, que eu já falei, que é fundamental, a gente não pode abrir mão da questão do sigilo. A questão da não discriminação, né, e realmente fazer um acolhimento e atender aquelas vulnerabilidades que são apresentadas ali no grupo. A pessoa num grupo, gente, ela fica extremamente vulnerável, né, porque ela tá ali, ó, expondo a vida dela, expondo os acometimentos de saúde dela. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito, muito compromisso mesmo pelo aquele momento que está ali, tá? Promoção da autonomia, o que eu já falei, né? O protagonismo daquele usuário ali, né? Então, é muito bacana. Eu já fiz grupo de tudo, gente, criança e adolescente. A gente fazia na academia da cidade com os professores de educação física. A gente fazia grupos para eles entenderem, né? Da questão da identidade corporal deles, por que estava mais obeso, qual que era a questão do autocuidado, como que estava a questão da sexualidade. A gente já fez isso tanto nas academias da cidade com criança e adolescente, que era um projeto específico que a gente tinha, quanto no programa de saúde na escola. O programa de saúde na escola, o assistente social, ele é chamado o tempo todo para fazer ações educacionais lá, tá? Então, você discute com a equipe os temas que são mais necessários, né, e que são importantes ali, você desenvolve essas ações nas escolas também. No Guia Rápido, tem um capítulo específico também sobre a atuação do assistente social no programa de saúde na escola, tá? Então, assim, temas, qual que é a abordagem que a gente realiza lá no programa de saúde na escola, tá? Controle social. Que quando a gente fala de controle social num grupo, né, na abordagem lá em grupo, gente, é muito bacana, porque o controle social, aquela possibilidade, né, que o usuário tem de saber o que está acontecendo ali naquele centro de saúde, saber o que está faltando, o que ele pode reivindicar junto aos gestores, junto ao município, para que melhore, né, aquele quadro de saúde dele. Eu sou defensora, assim, né, dos conselhos de saúde. O ano passado, agora 2025, nós fizemos 10 oficinas na cidade toda de Belo Horizonte com conselheiros municipais de saúde, para a gente trabalhar, né, o conceito do controle social, essa questão do financiamento do SUS, a importância dos conselhos e das conferências. Então, para a gente trabalhar mesmo essa questão do protagonismo e do controle social na saúde pública também, tá? E aí, no guia também, a gente tem uma parte que a gente trabalha essa questão do controle social. A Thalita está falando que a gente ainda tem muito a avançar no que diz respeito ao programa de saúde na escola. Temos. Na verdade, Thalita,
Eu gosto quando as pessoas falam que a gente tem que avançar, porque eu acredito nisso. Tudo o que a gente faz, por melhor que a gente faça, a gente tem que avançar. Por quê? A questão social, a exclusão, né? A própria questão social que a Marilda fala, né? Que a gente trabalha com as expressões da questão social. A gente trabalha com violência, com pobreza, com. Então, a gente trabalha com as expressões da questão social. E elas estão aí, estão postas o tempo todo, e a gente tem que avançar muito, porque pobreza, miséria, tristeza, violência, isso tudo está aí, está posto, né? E a gente precisa, nosso papel é esse, fazer intervenções éticas, técnicas e responsáveis nessas expressões da questão social. Então a gente tem que avançar muito ainda, né? Mas eu adoro quando a pessoa fala que tem que avançar, porque realmente a realidade é dinâmica, é complexa e tal. Mas gosto de reforçar o quanto que a gente avançou. Aí é porque eu sou, né, sou de SUS de carteirinha, e eu entrei na saúde pública em 1998, gente. Então, assim, são 28 anos de saúde pública. A gente avançou demais, né? Então, o SUS realmente, né, para quem. Tem gente que não gosta, tem gente que não acredita, não defende. É um dos maiores patrimônios mesmo nosso, é o Sistema Único de Saúde. E a gente avançou demais, né, em termos de política pública de saúde, tá? Deixa eu ver aqui, a Thalita falando que a gente tem que avançar muito. A Luciane falando que trabalha na escola com os meninos especiais e quer aprender muito mais. O trabalho também, né, com pessoas com deficiência, não é fácil. No guia também tem uma parte sobre essa abordagem também. Não é fácil. A única coisa que faz a gente avançar é o conhecimento. Então, eu falo que conhecimento não ocupa espaço. Tirando o livro, né, que aqui tem biblioteca e que ocupa espaço. Tirando o livro, conhecimento não ocupa espaço, gente. Então, assim, é importante que a gente faça mesmo esse movimento de se qualificar, se capacitar, porque a gente tem que tá lá no nosso código de ética, aprimoramento profissional. É um dever nosso, né, qualificar a nossa prática, tá lá, né, como compromisso nosso. É um direito que a gente tem de se aperfeiçoar. Por exemplo, eu trabalho hoje na educação permanente, então tem os profissionais da saúde, eles têm uma carga horária na Prefeitura de Belo Horizonte separada para poder realizar aperfeiçoamento profissional. Então é um direito nosso, mas é um dever nosso também, né, de nos qualificarmos para a gente atender cada vez melhor, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, os recursos, né, que são necessários e fundamentais aí a gente ter para desenvolver um grupo, né? Olha, gente, isso é muito polêmico. Se tiver alguém aí da equipe do NASF, pode me dizer também, porque às vezes a gente não tem aquela estrutura mais adequada. Eu já fiz grupo em sala de espaço, né, de igreja, tanto igreja católica, igreja evangélica, qualquer tipo de igreja. A gente já fez em estacionamento de centro de saúde, a gente já fez debaixo de árvore de centro de saúde. Então, né, assim, lógico que a gente espera o melhor espaço, né? Uma sala adequada, com cadeirinha. Tá vendo essa foto aí? Olha lá, que bacaninha, né? Toda bonitinha. Quem dera, né? Se fosse sempre assim. Então, a gente sabe que tem alguns recursos que são necessários, tem alguns que são indisponíveis, e às vezes a gente tem que, né, aprender a lidar com aquilo. O que eu acho o seguinte é que a gente não é bacana que a gente deixe de realizar uma ação, utilizar um instrumento do serviço social, porque desenvolver grupo é um dos instrumentos do serviço social, né? A Yolanda Guerra, aquela autora que trabalha sobre a instrumentalidade do serviço social, ela fala disso o tempo todo, né? Um dos instrumentos do serviço social que é muito potente é o grupo, né? Grupo, visita, né? Entrevista, relatório, tem vários instrumentos. O grupo é muito potente. Então, assim, é uma pena quando a gente deixa de fazer, porque a gente não cria alternativa para criar um espaço, sabe? E aí, por isso que o assistente social, não só o assistente social, diversos profissionais das equipes também, tem aquela capacidade de articular, conversa numa escola, conversa numa igreja, conversa numa ONG, para disponibilizar um espaço,
né? Então, se não tem no centro de saúde ou aonde que você trabalha. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, já trabalhei no hospital universitário, né, em Juiz de Fora, trabalhei no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, viu, Luciene? Trabalhava com pessoas com deficiência no Hospital Sara Kubitschek, né, lá em Brasília, uma experiência riquíssima. No IPSENG, no Hospital da Previdência, eu já trabalhei nesses hospitais todos, fui concursada nesses hospitais e tudo. O que acontece? Às vezes a gente fazia grupo na própria enfermaria. E aí tem gente que fala, mas grupo educativo não é promoção de saúde? Como que você faz um grupo dentro de um hospital onde a pessoa já está doente? Ela está doente, mas ela não é doente, né? Então, se ela está doente, é uma fase da vida dela. Aí, às vezes, eu fazia muito grupo de mulheres, fazia grupo de homens nas enfermarias sobre a questão do uso e abuso de álcool e drogas, né? Às vezes o paciente estava lá internado por conta de cigarro, por conta de bebida, e a gente faz aqueles trabalhos de sensibilização. Então, assim, o espaço físico, o mais adequado é aí, o que está ali na fotinha ali, ó, né, uma salinha, as pessoas em volta, reunidas e tal, sala adequada, né, o ideal seria isso, cadeira, projetor, tudo, mas nem sempre a gente tem o ideal, né, e aí eu acho que não é fazer de qualquer jeito, mas é criar condições para que esse trabalho se realize. Aula maravilhosa. Ai, que lindo. Obrigada, Cristina. Obrigada. Adoro, viu, gente? Adoro. Adoro o que eu faço. Instrumentos de trabalho, né? Então, é importante a gente também criar alguns instrumentos, né, de acolhimento, de avaliação desses grupos, o próprio acolhimento em si, né? Vai falar café, água, lanche, quanto possível. Se não tiver, tudo bem. Se conseguir se organizar para que tenha, junto com o próprio usuário, com a equipe, bacana, né? Mas se também não tiver, não vamos deixar de fazer por conta disso, tá? Isso é a perspectiva, como diz, né? A melhor perspectiva, mas a gente vai criando formas. Eu vou disponibilizar o guia, sim. O guia, gente, eu gosto de falar porque fica parecendo, tá fazendo uma aula gratuita, depois vai vender. Vou vender sim. Por que eu vou vender? É uma construção de 28 anos de saúde pública, tem meu saber construído ali, né? Não é copia e cola, como disse, foi um parto mesmo para eu criar esse guia, né? O Alex está aqui, me ajudou também na diagramação e tudo, é um parto mesmo, é um trabalho de meses, né? Que eu venho desenvolvendo na construção desse guia. Eu tenho certeza que ele vai ser fundamental. Eu falo que o guia é o próprio guia mesmo, né? Tipo assim, tô com dúvida de como conduzir isso. Tem ali, né? Eu listei ali todas as atividades, as ações que podem ser desenvolvidas a partir da demanda apresentada, tá? Então, gente, já fico me sentindo uma profissional da assistência social. Que bonitinho. Que bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, gente. Então, o que é importante, então, nessa construção desses grupos? A gente abandonar aquele modelo tradicional, tá? O que a gente tem que deixar para trás? Aquelas palestrinhas só, por exemplo, hoje aqui, como é link do YouTube, né? A gente não está tendo muita troca. Por isso que eu fico doida lendo ali, porque eu gosto de ler, gosto de conversar e gosto de trocar com vocês, né? Mas isso aqui é uma aula expositiva. Só que grupo, a gente tem que deixar para trás essa coisa, tá? De um fala e outro escuta. Então, não é palestra, não é aquele encontro vertical de cima para baixo, não, tá? Então, o grupo a gente tem que realmente criar condição para que ele realmente seja participativo, tá? Não é naquela perspectiva de educação bancária, não. Eu estou aqui, eu dou uma aulinha, vou preparar uma aula sobre violência. Aí vai lá, fala sobre violência, não deixa ninguém falar, não deixa ninguém. Não é isso, tá? Então, o que a gente tem que abraçar na construção desses grupos, tá? As metodologias ativas mesmo, levando em consideração orientação de Paulo Freire mesmo, vamos lá na origem, Paulo Freire, metodologia construtivista, construir o saber junto com o outro, tá? Metodologias participativas, criar instrumentos ali para que as pessoas participem e construam um saber junto, tá? Ter uma interação entre os participantes mesmo, né? Trocar experiências de vida e tudo, tá? A gente entende que o processo de conhecimento, ele acontece de forma compartilhada mesmo, né? Então, a gente escuta o outro,
contribui com o seu conhecimento, ele contribui com o dele, e assim a gente vai desenvolvendo. E aí, gente, esses dias eu gravei um Reels lá no Instagram, e eu até gostaria, tá, gente, que todo mundo que estivesse aqui no Instagram depois pudesse comentar lá, por favor, por gentileza, lá no meu Instagram, se o que achou da aula, tá? Porque assim, vou até pôr aqui, ó, AS fora da caixa. Porque AS fora da caixa, que é meu Instagram. Porque é importante a gente. Por que eu comecei a falar disso, gente? Então, é importante a gente ter essa troca, tá? Não. Porque a experiência do grupo, gente, ela é riquíssima. E aí, muito. Não, eu lembrei por que eu falei isso. É porque eu falei no Rios esses dias que desenvolver grupo era uma das melhores horas do meu dia. E era mesmo. Era mesmo. Então, assim, às vezes dava um pouquinho de trabalho, né? Porque eu tinha que preparar uns dias antes, separar material e ver aquelas coisas. Dava um pouquinho de trabalho. Mas era a melhor hora do meu dia fazer grupo. E aí, isso reverbera no atendimento ao usuário, reverbera no vínculo que você cria com ele, reverbera no acolhimento dele no centro de saúde, da forma como ele se posiciona, porque ele realmente foi acolhido, foi ouvido, né? Passou daquela coisa de só ir numa consulta pontual, você sabe, você cria vínculo com ele, com a história dele, né? Então, o grupo realmente é uma potência. Eu amo o grupo, tá? Eu lembro da Jéssica, acho que ela não tá aqui, acho que ela só comentou lá, mas ela não tá aqui. A Jéssica falou comigo assim, foi uma estagiária no centro de saúde, ela falou assim, Ellen, eu cheguei no centro de saúde detestando o grupo, mas porque eu não tinha, ela era muito tímida, com vergonha, ela falou assim, eu cheguei no centro de saúde detestando o grupo, mas hoje eu amo o grupo, porque ela fazia muito grupo comigo. Então, o grupo é uma coisa muito potente, tá? Vamos lá, continuar aqui, gente, senão eu fico falando. Então, a fundamentação teórica mesmo no desenvolvimento de grupo é isso, tá, gente? Essa questão de pensar essa perspectiva do Paulo Freire mesmo, autonomia, né, como um processo de construção daquele sujeito que está ali, né? Então, ele escuta uma informação do enfermeiro, do médico, do nutricionista, do assistente social, tudo, mas ele não quer executar aquilo ali. E aí, o que você vai fazer? Vamos para o grupo, vamos discutir, vamos entender o porquê que ele não aplicou ainda. A gente mesmo, vamos pensar. Eu falo que a gente tem que estar atento. Por exemplo, quantas nutricionistas amigas minhas já falaram, Ellen, nessa questão do controle do peso e tudo, faz isso, faz aquilo, tudo. Às vezes eu custo a tomar a decisão de realmente executar uma daquelas orientações que as meninas me passaram. Não sei se a Camila tá aí, né? Agora eu tô até fazendo direitinho, viu, gente? Mas assim, então é importante a gente entender o porquê das coisas, né? Então, assim, quando a gente vai para um grupo, a gente entende o porquê, porque a gente verdadeiramente escuta aquele usuário. Né? Então, não fica uma fala solta, uma orientação solta, a gente escuta e a gente tem que entender se aquilo que a gente está orientando está fazendo sentido para ele, né? Então, o grupo tem essa possibilidade de você realmente validar a informação que você está passando com a postura do usuário, se está acolhendo aquilo ali ou não. Tá? Então, a gente realmente no grupo tem que rejeitar esse modelo bancário aí, né, de só ficar lá depositando informação e tudo, e realmente construir de uma forma mais coletiva, né, fazer com que esse usuário mesmo seja um protagonista mesmo do que ele está vivendo, tá? E aí, então, tem algumas técnicas para encontros grupais, né? Então, a gente tem que explorar vários tipos de metodologias ativas, de metodologias participativas, para a Camila falando, o grupo faz muita diferença. A Camila é uma gracinha. Camila Ribeiro, né? Faz cada grupo maravilhoso lá no centro de saúde com a Ana, né? A Ana, nutricionista também. Bacana demais. Então, é importante a gente explorar algumas técnicas, né, para encontro. Então, roda de conversa, gente, é uma delas, e é muito bacana, né? Então, assim, você vai define qual tema ali que você vai trabalhar, e aí você cria um vínculo com aquelas pessoas que estão ali, você
traz uma questão disparadora para a roda de conversa, né? Então, assim, você vai deixar tudo solto? Não, tudo tem método, tudo tem forma de desenvolver, né? Você traz uma questão disparadora, você passa uma. Vocês lembram daquela brincadeira que a gente fazia de passar a caixa batata quente? Como eu faço essa dinâmica, gente? Você passa a caixa ali cheia de perguntas ali, e roda a música e passa a caixa, e na hora que parar, alguém tira uma pergunta e vai, discute, conversa. Então, assim, tem mil possibilidades de desenvolver grupos na saúde, tá? Aqui, né, a gente teve recentemente, inclusive, aqui na prefeitura, um curso, né, de terapia comunitária. Então, assim, os espaços do grupo, ele realmente oferece apoio, fortalece o vínculo, ele diminui a questão da exclusão, né? Então, se as pessoas elas não sentem pertencentes a um grupo, à comunidade ou à família, o grupo ele tem essa possibilidade, sabe? De acolher, de fortalecer vínculo, e aí ele vai reduzindo, sim, a exclusão social daquelas pessoas, né? E sem falar também que hoje o contexto de saúde pública e da vida em sociedade, a gente vê que ainda tem muitas pessoas que se sentem excluídas, tá? E aí, às vezes, não é por conta de cor, não é por conta de situação social, não é por conta de opção, escolha de gênero, de escolha sexual, não é nada de opção sexual, não é nada disso. Tem diversos motivos pelos quais as pessoas se sentem excluídas. E aí o grupo ele tem essa possibilidade de agregar e de construir é, espaços, né, de acolhimento e de vínculo e de melhoria na saúde daquele usuário, tá? Aí tem algumas dinâmicas também que são muito bacanas para serem realizadas, que é a questão de jogos, né? Então, hoje a gente usa muitos jogos nas atividades de grupo, né? No Saúde na Escola, inclusive, a gente fazia muito quiz, né? Então, pergunta e resposta, bingo da saúde, né? Que aí você joga lá um monte de questão e quem for respondendo e acertando vai ganhando. Então, assim, o lúdico, gente, o jogo, né? Faz parte da vida. Se faz parte da nossa vida, faz parte também do processo de recuperação da nossa saúde, né? É muito mais gostoso quando você tem uma abordagem que ela te traz alegria, que ela te traz diversão, né? E que você aprende ali naquele contexto de uma forma diferenciada, né? Então, os jogos. Ah, que bonitinha. A Andressa falando que ela é uma insistente social. Nós somos, né, Andressa? Nós somos insistentes sociais, exatamente. Então, os jogos, né, a questão da gamificação é muito bacana para trabalhar na saúde também. As dinâmicas de grupo, então, assim, escolhidas de acordo com muito critério, né? Não vai fazer qualquer dinâmica ali, então se define o público, igual eu falei no próprio Guia Apto, tem umas 30 dinâmicas lá que eu coloquei de modelos de sugestão, e o grupo operativo, que ele realmente, ele faça aquele usuário construir um conhecimento em cima do que está sendo discutido ali, tá? Então, assim, operativa assim, no sentido de você fazer mesmo, executar alguma coisa. Então, você constrói junto ali, tá? Não é aquela coisa que já vai pronta, não. Então, o grupo operativo, você tem essa perspectiva de você construir junto ali com o outro. E tem várias dinâmicas para isso, né? Que a gente pode realizar para desenvolver os grupos operativos, tá? Então, o planejamento estratégico do grupo, a Vilma ali já colocou, né? O quanto que ela faz o plano de aula, né? Na verdade, é como se fosse um plano de aula, plano de ação, um plano de aula mesmo, né? Não aquela aula, né, que a gente já falou da educação bancária, mas é um plano de ação, um plano de aula, né? Então, esse planejamento estratégico é muito importante, né? Escolher temas significativos, pensar sempre na questão do multiprofissional, né? Do interdisciplinar. Então, assim, juntar diversos saberes ali. Ô, gente, eu já fiz grupo, era dentro de um hospital do IPSEM, que a gente fazia grupo com obstetra, com mastologista, com psicólogo e psicanalista,
psiquiatra, porque a gente entendia que o momento que aquelas mulheres ali, tanto as mulheres do grupo de câncer de mama, quanto as famílias que estavam com os bebês internados na maternidade, que eu trabalhava lá no 7º andar da maternidade do Ipseng, a gente achava que era muito importante ouvir aquelas mulheres. Isso, gente, ó, 20 anos atrás, que a gente já fazia grupo, e aí juntava eu, né, doutor Alexandre Barra, mastologista, doutor Cristóvão, mastologista, o Adilson, psicólogo, doutor Flávio Monteiro, obstetra, ginecologista e obstetra. A gente juntava profissionais para a gente ouvir os usuários. Né? Então, a importância desse acolhimento, dessa escuta, desse vínculo em um grupo. Tá? Então, a equipe interdisciplinar é importante também. Tá? E a avaliação contínua, então. Então, é importante também realizar a avaliação desses grupos. Tá? Para o grupo realizar, então, é importante estar muito bem contextualizado, né? Então, a metodologia que você vai fazer tem que estar muito de acordo com aquela realidade que você está colocando ali, né? Eu não estou exemplificando para vocês aqui que fazia grupo na maternidade, grupo com mulheres com câncer de mama, grupo de paciente tabagíssima, grupo com paciente oncológico, grupo com paciente traqueostomizado, aquele paciente, né, que às vezes teve câncer de laringe, e aí ele fica, ele fica sem voz. Você tem que fazer uma abordagem com ele e com a família, né, de como lidar com aquela situação. Olha o componente social disso, um paciente que tem uma fala e que de repente fez uma cirurgia, tirou um câncer, um problema na laringe e tudo, faz uma traqueostomia e não consegue falar. Olha a questão social aí. Então, é importante a gente escolher a metodologia de acordo com aquele perfil, né, contextualizado ali daquele usuário que está ali, tá? O planejamento, ele pode ser flexível também, tá? Então, assim, vocês viram no começo, não foi planejado para dar errado, não. Fiquei ansiosa, porque o link que eu tinha mandado não deu certo. Um planejamento que deu errado. Vou melhorar no próximo? Vou, mas deu no inicinho ali um planejamento que já deu errado. Então, isso tudo a gente está sujeito a acontecer o tempo todo, tá? Está sujeito você planejar o grupo, tá realizando o grupo ali, aconteceu um inesperado, um paciente passa mal, alguém te chama correndo e você tem que falar, não, vou ter que priorizar o grupo naquele momento, qual a alternativa que você vai ter que fazer para você dar continuidade à sua demanda depois. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Mas o planejamento, ele é importante, só que ele não é fixo. O planejamento, ele é algo que está sujeito a ser mudado. E aí a gente faz um novo planejamento, tá? Horizontalidade, já falei, né? Dessa questão do saber mesmo compartilhado e o acolhimento dos usuários, né? Aqui, gente, então, por exemplo, tanto em grupo, tanto em atividades, né, de grupos educativos com públicos diferentes, quanto atendimentos individuais, o assistente social tem um leque de possibilidades de atuação profissional e é importantíssimo que ele tenha direcionamento. Quando eu estou falando desse guia rápido, né, já estou fazendo aqui minha propaganda, o guia rápido do assistente social, eu vou abordar isso aí tudo, ó. O que eu faço quando eu atendo mulher? O que eu faço quando eu atendo homens? O que eu faço quando eu atendo pessoas idosas, criança e adolescente, pessoas privadas de liberdade? Já fiz muito, não só grupo, mas como atendimento individual a pessoas privadas de liberdade, porque a gente ia no socioeducativo, né, aqui no Horto, gestantes, puérperas, tabagistas, pessoas com deficiência, pacientes oncológicos, população em situação de rua, né? Qual a abordagem que a gente realiza, como fazer uma entrevista, né? Que pode ser semi-estruturada, né? Então, a entrevista que não está ali fechadinha com questão de pergunta e resposta. Você tem os seus tópicos ali que você vai abordar, mas você deixa ela mais aberta, porque o usuário vai te trazer informações importantes ali também, que às vezes você não estava previsto. Então, o programa de saúde na escola, a questão dos conselhos de saúde, né, abordagem aos conselheiros de saúde, como eu abordava, né, alunos, porque eu já tive muito estagiário, alunos, estagiários, residentes, Camila foi nossa residente aí. Então, assim, isso tudo está dentro do guia, tá? Então, tem um capítulo específico para cada área dessa atuação profissional do assistente social.
como se fosse um protocolo. O que eu faço em cada uma dessas abordagens aí direcionadas a esse público específico, tá? Pensando nos grupos educativos, como eu falei anteriormente, a roda de conversa é uma abordagem muito bacana, a gamificação, né, dessa questão dos jogos e tudo, a gamificação também através de aqueles quiz interativos, né, que você faz pergunta e resposta, verdadeiro, falso. Uma das atividades muito bacanas para você desenvolver grupo é a questão da própria dramatização e da simulação. Então, assim, a gente faz muito isso quando a gente faz capacitação com os profissionais na educação permanente, né? Então, a gente faz, tipo, por exemplo, um atendimento péssimo e um bom atendimento. E aí a gente faz um teatrinho sobre aquilo ali, né? Na perspectiva do olhar do trabalhador e na perspectiva do olhar do usuário. Então, isso tudo são coisas que a gente aprende a fazer e que a gente faz com o usuário, que dá sentido para a coisa. Né? Então, essa questão de usar essas metodologias de dramatização, de simulação de casos, isso é tudo muito bacana, tá? Acho que eu estou finalizando aqui, gente, eu falo demais. Então, transformando o cuidado em saúde, né? Na verdade, quando a gente cria um grupo e a gente vai trabalhar essas metodologias participativas, né? Onde que o paciente realmente, o usuário, na verdade, ele é chamado a construir aquele saber junto. A gente, na verdade, a gente não está pensando só em técnica, não, né? A gente está pensando no cuidado daquele usuário, né? E aí no cuidado dessa forma mais ampliada, igual está naquela perspectiva lá da Política Nacional da Humanização, né? Que é a importância do vínculo, do cuidado, do acolhimento, da escuta. Então, a gente, na verdade, a gente vai transformando aquele cuidado que a gente está realizando ali num grupo em saúde do usuário, tá? Então, é importante você definir, né, quais técnicas, qual o planejamento que você vai fazer para você ter um grupo com resultado e que realmente seja eficiente para o usuário, tá? Faça sentido na vida do usuário, tá? Planejamento é para nortear o trabalho, exatamente. Planejamento é para nortear. Não significa que vai ser exatamente como você planejou. A nossa vida é assim, né? Às vezes não sai exatamente como a gente planejou, mas se não planeja, fica muito pior, tá? Acho que a sacada do planejamento é essa. O planejamento, ele é um norte, mas se você não planeja, sai muito pior, tá? Então, gente, lógico que eu vou fazer o meu comercial, né? Se vocês me permitem. Então, da teoria à decisão, né? Então, montei esse guia rápido e prático do assistente social. Ele é um guia, meu terceiro filho, né? Para quem atua na linha de frente mesmo na saúde. Então, se a gente que quer ter, né, uma prática crítica, competente, consciente, isso tudo exige uma decisão, né? Então, assim, no dia a dia, as coisas não esperam você estar pronta, né? Então, quem dera, vou falar por mim, tá? Quem dera se há 28 anos atrás eu tivesse um guia rápido e prático do assistente social, tá? Foi construído em cima de trabalho cotidiano ali, diariamente, estudando, me aperfeiçoando, estudando legislação, estudando, lendo os livros, fazendo curso, fazendo especialização, fazendo mestrado, né? Então, esse guia me dá essa condição de trazer uma contribuição para vocês, construída aí nos meus 28 anos de atuação profissional, tá? E aí, então, quando a gente tem a insegurança, a dúvida, isso aí a gente combate com informação, com acesso, né, a conteúdos que realmente vão qualificar a sua prática profissional, tá? Que bonitinha, Núbia. Estou amando essa aula. Ô, Núbia, você é uma querida. Não posso nem ficar falando, senão o povo acha que está puxando o saco, mas é porque ela é uma querida mesmo. E tem muito tempo que eu não vejo. Ai, que gracinha. Obrigada, Núbia. Então, gente, para vocês conhecerem, eu quero ouvir mais de vocês aqui, tá? No chat aqui, o que vocês acharam e tudo. Esse guia rápido e prático do assistente social. Então, assim, é um guia que ele tem orientações práticas mesmo para o assistente social. Então, eu vou trazer
quais são as legislações, né, e as referências que eu uso na área da saúde. Eu vou trazer qual que é a abordagem que eu desenvolvia com populações em situação de rua, como abordar, o que perguntar, como conduzir o acompanhamento desses casos, é, atendimento às mulheres, né, vítimas de violência ou não, o que, que eu abordo, como que eu faço uma entrevista, crianças e adolescentes também em situação de vulnerabilidade, qual a conduta que eu tenho, quem que eu aciono primeiro, qual que é, em que momento eu vou fazer a notificação, se eu tenho que fazer a notificação, porque tem, né, já vou dando como é que chama? Dando a real aqui, né? Quem identifica, notifica. Então, se você identificou a violência, você tem que notificar, tá? Deixa eu ver mais o que. Eu falo da escuta especializada, né? Então, o que é essa escuta especializada? Como que eu faço atendimento à pessoa idosa? Qual a abordagem que eu desenvolvo? Pessoas privadas de liberdade, como abordar, quais os temas que são bacanas para a gente trabalhar com eles lá nos pacientes privados de liberdade. E aí são vários temas, tá? Saúde na escola, atendimento no hospital, pessoa com deficiência, as equipes, né, do antigo NASF, né, que agora é equipe multi, qual é a abordagem que o assistente social pode desenvolver lá também? Saúde do homem, quais são os maiores temas que eu sempre abordei na saúde do homem? Atenção ao paciente da oncologia, né? Como é que é sensível a gente fazer como é que fala? Essa abordagem ao paciente da oncologia, né? Que está num momento super de fragilidade. Aqui, a gente também. Eu tô puxando sardinha, mas é a mesma. Eu tenho ouro aqui nesse guia, tá? O que eu falo aqui? Eu falo do assistente social no mestrado profissional. Então, assim, qual que é o passo para quem quer fazer, né, um mestrado profissional? Então, como que é isso, né? Então, você tem que ir lá, você tem que ter um tema, você tem que abordar, você tem que fazer um estudo, levantamento bibliográfico, você tem que... Todo o passo a passo que eu fiz para a questão, para entrar no mestrado profissional, já até falei no início, tá? Mestrado profissional público, universidade pública, gratuita, com horas de trabalho protegida para fazer o mestrado. Então, a gente tem várias dessas possibilidades, tá? O assistente social na educação permanente, que é onde eu trabalho hoje, né? Que toda essa conversa que a gente está fazendo aqui, hoje eu trabalho isso com os profissionais da rede BH, né? Não só assistentes sociais, né? Por conta desse conteúdo todo que eu tenho de saúde pública, eu abordo educação e saúde para os profissionais da rede SUS BH, né? O assistente social como supervisor, preceptor, tutor, né? Porque às vezes você tem um estagiário, você precisa supervisionar aquele estágio. Você tem um residente, você tem pode ser preceptor dele, você pode ser tutor daquele residente, tá? Então, esse guia, ele tá bem amplo, tá? Aqui, para quem quer esse guia, Sidneia. Que bonitinha. Que graça. Oi, gente, Sidneia falando. Oi, gente, eu que agradeço, viu? Eu verdadeiramente gosto muito do que eu faço. Estava ansiosa para essa aula de hoje. Já adianto que eu vou fazer aulas mensais, tá? Cada mês com um tema diferente, porque tem muito tema, né? E aí eu estou nesse processo mesmo de compartilhar conhecimento, porque sempre tive, na verdade, né? Sempre tem uns 6 anos já que eu dou aula e tudo, e eu gosto muito, mas eu vou retomar agora essas aulas online e gratuitas, tá? Então, para quem está querendo saber aí sobre o guia, para quem quer esse guia, né? Então, para aquele assistente social, aquele profissional da saúde também tá, Camila, que tá aí, nutricionista. Para quem já atua na área da saúde, ou ainda quem quer atuar na área da saúde, né? A gente sempre tem muito contato com estagiários. Eu tenho 20 grupos aí de assistente social, tem muitos estagiários de serviço social também. Então, é para quem realmente quer atuar ou já atua na área da saúde, né? Que quer ter mais clareza, mais segurança no seu cotidiano, né? Que às vezes fica com aquela dúvida: o que eu faço agora? Como que eu poderia fazer diferente? Como que eu poderia fazer melhor, né? Então, se você coordena grupo, se você precisa de tomar decisão rápida, se você quer ter um fundamento teórico e ético dentro da profissão, não sei como conduzir isso, tá lá no grupo. Dentro desses 24 capítulos aí tem muita coisa boa, tá? Para quem também não quer ficar improvisando, né? Porque a gente sabe que
improvisar cansa, fragiliza a sua atuação profissional. Então, chega de improviso. Nós somos profissionais muito potentes no centro de saúde, nos espaços que a gente atua, né? Então, não vão ficar improvisando, não, né? Então, isso desgasta muito a sua imagem profissional, até diante de outros profissionais também, tá? A Vilma está querendo saber do mestrado em saúde, mestrado em saúde. Ô, Vilma, olha que interessante. Eu estou fazendo na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas o meu campus é lá de Governador Valadares. Eu não estou fazendo em Juiz de Fora, onde eu formei. Estou fazendo em Governador Valadares. Mas eu vou mandar lá no grupo, tá? O link para vocês sobre a informação sobre esse mestrado profissional, que a inscrição é até março agora. Muito bacana quem tem interesse em fazer, tá? Então, esse guia é para quem realmente quer organizar o seu fazer profissional mesmo, ter mais métodos, ter uma intencionalidade na ação, né? Então, você está fazendo aquilo ali porque você tem uma intenção. A Yolanda Guerra, né? Gente, a gente já está acabando aqui, tá? Porque eu sei que tem muita gente que, né, para a gente cumprir o horário também, né? São 9 horas já. Então, assim, tem muita. A Yolanda Guerra, ela fala que é tão importante quanto é a gente saber o que a gente está fazendo, é a intenção da nossa ação profissional, tá? Então, quando eu elaboro um guia rápido e prático do assistente social, eu coloquei toda a intencionalidade ali da nossa ação profissional, que está com base no Código de Ética Profissional, está com base nos parâmetros da atuação profissional do assistente social, né, pelo Cefes. Então, isso tudo está contemplado ali dentro do guia, tá? Para quem não é, né? Acho que é bacana saber também para quem não é, né? Então, assim, para quem está querendo receita pronta, fórmula mágica, não é isso não, tá? O guia, ele realmente eu fiz a partir de reflexão, a partir dessa experiência de 28 anos na área da atuação, da atuação da área da saúde, tá? Então, assim, não é para quem não quer se implicar na sua prática profissional e falar, a Ellen fez assim, eu vou lá e fazer copia e cola. Não é isso. Tá? Então, ali eu estou trazendo uma reflexão mesmo intervenção prática, sim, mas com base em reflexão construída aí ao longo dos anos, tá? Então, se você não está disposto a refletir sobre o seu fazer profissional, esse guia não é para você não, tá? E aí, então, o guia tem 24 capítulos, né, práticos mesmo, sobre a atuação do assistente social na saúde, tem essa orientação para diversos públicos aí, organiza o nosso fazer profissional dentro do SUS mesmo, vai te apoiar na hora de você tomar uma decisão técnica e rápida e segura sobre o que fazer, né, porque eu já passei por isso, então eu estou compartilhando com vocês, tá? É um documento que você pode consultar antes do atendimento, durante o atendimento, ou depois de alguma intervenção, né? Então, ele vai te organizar, te ajudar a organizar o seu raciocínio mesmo e a sua intervenção profissional, tá? Gente, é isso. Eu queria agradecer enormemente a dedicação, aliás, não é nem agradecer, dar os parabéns para vocês, porque a gente está em janeiro, hoje é dia 26 de janeiro, muita gente de férias ainda, 9 horas da noite, uma segunda-feira, tudo contra, né? Para a gente não estar num ambiente de estudo e de qualificação profissional, mas vocês estão aqui. Né? Eu nem contei aí o número de pessoas, mas quem estava aqui comigo e eu estou vendo aqui pelo chat, né, o envolvimento, a troca, as contribuições de vocês. Eu quero parabenizar para quem está aqui, né, até agora, e agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês, tá? A Karina está falando aqui que está terminando. Ela é de Juiz de Fora, está terminando a graduação em unidade particular. Gostaria de fazer uma pós-graduação em serviço social. Menina, Karina, deixa eu te falar. Universidade Federal de Juiz de Fora, Hospital Universitário, nós temos a residência em serviço social e saúde coletiva, e eu fiz parte dessa primeira turma de residentes. O ano foi 1998, então, de 98 a 2000, fiquei aí no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem um programa de residência, a Camila está aqui, pode falar o que é o programa de residência. O programa de residência é logo que você forma, você
é uma assistente social formada, e aí você quer se especializar na área da saúde. E aí você vai estudar e atuar ao mesmo tempo. Porque você vai estar estudando, porque tem o componente teórico, né, estudo e aulas, e tem a prática profissional que se desenvolve no hospital e nos ambulatórios e nos centros de saúde. Tá? Então, para quem está em Juiz de Fora, gostei da Núbia já perguntando a data da próxima aula. Núbia, não sai do grupo, porque lá no grupo eu vou falar das datas das próximas aulas, que agora vai ser em fevereiro, tá? Então, para quem está em Juiz de Fora, né? Aqui em Belo Horizonte a gente também tem a residência, né? Para assistentes sociais, na residência multiprofissional. Então, são vários profissionais de saúde, inclusive o assistente social, que trabalha junto no hospital, nos ambulatórios, nos centros de saúde, tá? Quem quiser também tem interesse de fazer, tem aqui em Belo Horizonte. E em Juiz de Fora tem também, tá? Então, você fica ciente que aí em Juiz de Fora tem, e aí tem o encontro, o exame nacional de residência, né? Que você faz o exame nacional para você obter uma vaga e ter acesso na residência. A residência, ao mesmo tempo que você trabalha, você também recebe. Você estuda, você também recebe. Então, tem uma bolsa, a residência tem uma bolsa, 4 mil e poucos reais. Então, para quem também está terminando de formar, quem acaba de formar, é bacana, porque você ainda não tem um emprego, e aí você vai estudar e ainda vai receber por isso. Trabalhar, estudar e receber por isso, tá? O guia, eu tenho o link aqui, que eu vou mandar para vocês no WhatsApp. Eu vou pedir aí o Gabriel ou o Alex que tá aí, são os administradores aí, para mandar o link de acesso ao guia no grupo do WhatsApp aí, tá? E quem que não tá no grupo, pode mandar. O Gabriel, o Alex, vocês conseguem mandar o link do guia aí no chat? No chat do... Aqui? Deixa eu ver. Gabriel, se você puder vir aqui, meu filho, que aí você me ajuda aqui para o link do... filho, você me ajuda aqui pôr o link do... O link aqui no chat, o link do guia. As meninas estão querendo... já está no grupo, tá. Mas está no grupo do WhatsApp, né? Se puder colocar vou pôr aqui no chat aqui também do YouTube. Qual link que é? Esse link aqui, mas ele tá onde? Vamos ver aqui. Onde que ele tá? Não. Não vou mexer aqui agora não, porque eu não sei não. Valquíria, muito obrigada, aula maravilhosa. Não se tira daí ainda não, filho. Não, aqui não vai conseguir não, porque tá no PDF. Não vai conseguir. Meninas, muito obrigada pela... Aqui não vai conseguir não, meu amor. Não tá aqui não, meu amor. Não tá aqui. Porque ele tá aqui no PDF, não tá aqui não. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria que, se vocês pudessem me ajudar comentando lá, vamos postar lá no Instagram, comentasse lá como é que chama? Comentasse lá no Instagram se vocês gostaram ou não da aula, tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem lá, por favor, por gentileza. A Vilma me perguntou aqui o dia da próxima aula. Eu vou avisar lá no grupo o dia da próxima aula. E eu espero que todos vocês participem. Estou tentando só... Aqui, vou mandar o link aí para vocês agora, nesse grupo aqui também, né? Cadê colar? Quem tiver aí comigo ainda... Peraí, colar. Não. Isso. Copia e cola no seu novelário. Cola para mim aí, filho. Estou copiando e colando. Gente, muito obrigada, viu? Que gracinha todo mundo aqui. Fico feliz de ver todo mundo. E eu quero que vocês fiquem atentos no grupo do WhatsApp,
para a gente poder, pra vocês ficarem sabendo da próxima aula. Segura aí. O que você está fazendo, meu amor? Não precisa pagar, não, pode copiar só. A gente já